Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast aí, falando um pouco mais sobre a criação de um novo grupo que veio transformar o Brasil. E cada semana a gente está com um convidado especial, um sócio que conhece o processo, muita gente quase não sai, muito curioso em relação a como vai ser desenvolvido, como vai ser aplicado. É uma novidade, sim, então está sendo um sucesso, muitas pessoas estão comentando em relação a isso. Então, nada mais, nada menos que um dos sócios, Fabinho. Fabinho, seja bem-vindo aí, E aí, Fabinho. Johnny, tá bom, meu querido? Pô, Tudo muito bem, bom. meu parceiro. Prazer estar aqui contigo, cara. Pô, Obrigado aí pelo convite aí. Que isso. Eu fiquei vendo os outros, fiquei emocionado. Eu me Falei, emociono. agora vai Não, chegar a minha vez. A rapaziada manda muito bem, A galera manda né? muito bem. Pra quem não sabe, o Fabinho é um dos sócios da empresa. Quem já viu o primeiro vídeo lá, que o Paulo fala da relação dos sócios. Felipe falou da questão da franquia Educandos. E aí fala dessa ideia do Fábio. Fábio, que foi muito citado, Fábio é um dos sócios. E aí ele vai falar um pouco mais sobre ele, né? De entendimento, como ele chega na empresa, como é o posicionamento dele, qual é a perspectiva dele na relação do Grupo Transforma hoje, né? Fabinho, fala um pouco mais de você, dá um salve aí pra galera aí que tá te acompanhando, que te vê aí. Quem não conhece, o Fabinho faz a parte da mídia social, sempre está convocando, Talkvest, está falando do militarismo. Fala um pouco mais de você aí. Quem é o Fábio, né? Show de bola, Johnny. Galera, então, meu nome é Fábio Ribeiro de Souza. Eu sou professor de História por natureza, né? Antes de tudo, sou um educador. Eu me apaixonei pela educação, assim, desde muito cedo. Eu, com 12 anos, minha mãe era uma educadora popular em Duque de Caxias. E eu me apaixonei por educação com ela ali, né? Eu, com 12 anos, já sentava do lado dela enquanto ela alfabetizava a criança. E eu aprendia como alfabetizar a criança, eu via como funcionava tudo aquilo. Infelizmente, ela não conseguiu dar prosseguimento a isso, mas, né, mandar até um beijo para minha mãe, que foi minha grande influenciadora. Com 12 anos, já sabia que eu ia ser professor. Assim, enquanto meus colegas sonhavam em virar jogador de futebol, piloto de avião, astronauta, eu já falava, vou ser professor. Eu ainda não sabia, né? A minha mãe depois conseguiu fazer faculdade, já depois dos 40 anos que ela foi fazer faculdade. Depois que já estava bem grande, assim. E todo mundo na minha família praticamente é da área da educação. Então, eu cresci nesse meio e sempre me vi na educação. Só que com 17 anos eu passei na universidade, já sabia que eu queria fazer história desde os 14 anos eu decidi que ia fazer história. Passei e fui estudar na UFRJ, lá conheci a área de pesquisa, trabalhei com grandes professores lá. Me vi muito como pesquisador e até pensei que a parte da educação, na educação básica, seria um acessório, seria assim uma parte pequena do que seria a minha carreira. Eu me via ali naquele momento como pesquisador. Pô, agora eu vou tocar minha vida como pesquisador, vou trabalhar em projetos sociais e em pré-vestibular comunitário, como eu já comecei a trabalhar também com a cidade. E eu falei, e vai ser maravilhoso. Só que aí eu saí da graduação, fui fazer mestrado. Só que não teve jeito, né? Primeiro, necessidade financeira, precisava trabalhar num momento em que não tinha tanta bolsa assim disponível. Eu fiz o mestrado sem bolsa, então trabalhei durante o mestrado inteiro. E quando a situação mais apertou, foi justamente no momento em que eu passei num concurso para professor de um município aqui do Rio, um município na Baixada Fluminense. Virei professor de lá e ali eu pude me apaixonar ainda mais pela educação, porque antes eu trabalhava em escolas privadas, mas tendo aquilo ali como uma espécie de acessório, como eu falei, para o que eu queria, que era ser pesquisador. Só que ali no seio do que é a escola pública, a escola privada e a pesquisa, eu me encontrei enquanto de verdade um profissional. E aí eu falei, cara, isso aqui que eu quero fazer. O Fábio, como ele falou de área de pesquisa, ele não está falando no sentido de ser um laboratório, não, tá, gente? É porque quem trabalha com educação, ou a gente trabalha muito no ramificado por conta das classes sociais. A vivência é diferente, o conhecimento básico é diferente, a questão histórica da família é diferente. Quando tu pega um aluno da Zona Sul, a vivência dele é totalmente diferente. E aí, quando o Fábio fala isso de pesquisa, é que todo professor ele tem aquela vivência daquele mundo. Quando ele conhece um outro mundo, a gente se transforma. É outra realidade. É outra realidade, Fabinho. Tanto que eu tenho uma tatuagem aqui, botei uma tatuagem, a Baixada venceu, e eu não sou nem da Baixada. Que maneiro. Porque foi dessa mesma área que você falou, de trabalhar em colégio privado é fácil.
né? Com uma infraestrutura, com salário em dia. A diferença é quando você vai para outra realidade. Trabalhei 12 anos na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, onde eu tinha alunos ali que a mochila era um saco de supermercado. E Isso aquilo é ali me verdade. chamava muita atenção, que eu via o aluno sempre com a bolsa de supermercado. E eu falei assim, Fabinho, eu falei, pô, tu adora o mercado, né? Aí ele, professor, é porque todo dia rasga o saco e eu não tenho mochila. É Aquilo ali verdade. me impactou assim. Eu falei, cara, eu tenho hoje alunos que são professores de matemática, trabalham nas maiores redes do Brasil. Ele era um aluno meu, Tarcisão, um grande beijo. Quando eu fui dar aula a primeira vez, ele estava com o caderno todo escrito. Aí eu falei assim, Fábio, falei, pô, tu é muito bom, mano. Tu escreveu já o caderno mesmo, eu sabia. Ele falou, professor, peço desculpa porque eu não tenho dinheiro para comprar um caderno. Aquilo ali mexeu comigo. No dia seguinte, fui comprei um kit para ele, dei o caderno para ele, ele foi, rasgou, ele tirou 3 folhas, aí eu falei, Tarcísio, cadê o caderno? Aí ele falou assim, não, o caderno eu vou usar só no meu primeiro dia de faculdade. E o cara passou e escreveu. Oh, caraca, impressionante. Assim, é impactante. Por isso que o Fábio, quando ele fala da relação, é a convivência. Cada nicho ele tem uma necessidade. A classe A tem uma necessidade mais humanitária, social, um sócio emocional muito mais forte, que às vezes a família não cria, é uma pessoa. E aí, quando vai na Baixada, a realidade, a perspectiva dele é isso. Só para pontuar isso, tá? Então, quando o Fábio fala, quando ele entra na questão da prefeitura, no município da Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, é para falar da vivência, tá, galera? Não é que aí fala assim, tá usando a gente como laboratório? Não, um laboratório na área de pesquisa, no qual ele acabou se adaptando e se identificando, né, Fabinho? E tô lá até hoje, né? Trabalho em escola Fala aí, pô. estadual também, né? Manda um Trabalho. beijão pra rapaziada. Beijo pra galera Eu sei que aí. teus alunos... Cara, a gente fazia muito podcast toda quinta-feira. Cara, esse cara, ele tem aluno de Amapá, Maranhão, Bahia. E o que mais me chamou a atenção é que a gente estava fazendo vestibular do estado do Rio de Janeiro. Quando ele foi falando assim, e aí, Claudinha, como tá Maranhão? E aí, Paulinho, Tocantins? Eu falei, ô Fábio, A os galera caras é firme, gostam desse cara. Manda um beijão pro pessoal. Beijo, galera. Um beijo. Eu dou aula no estado, em Mesquita, né? E dou aula também em Nova Iguaçu, pelo município. Estou lá até hoje, né? Mais do que amar, né? É uma forma também de devolver para a sociedade, né? Tudo que ela me forneceu, porque eu aprendi com eles. O professor aprende com os alunos. Isso, não, constantemente. E o Fabinho, ele é um cara que ele olha assim e fala assim, Fabinho, você tá com o tempo apertado, você tem que sair de sala de aula. Ele, não, Johnny, não vou sair de sala de aula, eu sou apaixonado por ele. O olho do cara brilha. Eu falei, que isso, Fábio, é muito cansativo. Ele, tá doido, mano, eu amo aquela confusão, sala cheia, aluno ali conversando, e dá pra ver o carinho dele, que eu vejo ali os alunos do 8º ano do município. Qual é, Fabinho? Não vou fazer exercício, não. Aí ele, ó, seu safado, vou aí ver. Então, eu acho que é muito engraçado esse teu carinho. Eu acho que tem muito mais a tua base, da tua família, né? Se construiu. Então, você entrou na faculdade, optou por história. História apaixonante, Fabinho. Eu também fiz história, mas larguei e fui para geografia. E aí, me fala, tu entrou na faculdade, fez concurso, como tu entrou aqui? Que as pessoas falam assim, pô, Fabinho é gente boa, tô vendo o Fabinho pela primeira vez. Como esse cara chegou aí, é sócio aí do Grupo Transform? Como foi esse processo da história? Como tu entrou no mundo do empreendedorismo? Muito bom, muito bom. Eu lancei um projeto meu, assim, em 2018, que foi o Alicerce da História no YouTube. Que continua até hoje, né? YouTube, Instagram, eu trabalho lá com aula totalmente gratuita. Tudo que eu faço lá no canal é nesse sentido. Tem playlist completa para os concursos e tal. E eu, sendo professor também, escola pública, escola privada, tive a oportunidade de trabalhar tanto com o Paulo Pereira, que passou aqui, e com o Felipe Augusto, que também passou aqui. Eles devem ter contado a história do surgimento do que foi o Equaciona, né? Não, eles nem falaram, eles só falaram que iniciaram ali como empreendedorismo. Exatamente, que era um colégio, que era um curso, na verdade. Eles me chamaram para participar também como sócio disso, a gente participava ali. E aí é até interessante porque essa ideia de empreender não passava pela minha cabeça. Mas uma das grandes formas, eu fui entender depois, de transformação da sociedade é o empreendedorismo, né? E a gente tinha esse colégio, né? Essa unidade, e através
mais tarde do conhecimento com um grande cara, que é o Leonardo Chucrute, nos chamou para fazer parte do projeto que ele estava montando, né? Que é o do 01. 01 era bem pequenininho, né? E a gente abraçou. A gente veio e acreditou e lutamos aí desde 2019 para cá, né? Enfrentamos pandemia, enfrentamos muita coisa. E estamos aqui hoje nesse passo do que é o Transforma, né? Qual foi a emoção, Fabinho? A gente estava lá no lançamento, eu pude ver lá nos teus olhos a alegria de chegar ali. Qual foi a sensação de, tipo, eu acho que passa um filme, né? Rapidamente passa um garoto lá da Baixada Fluminense, uma família de educadores que teve a chance de empreender e empreendeu, arriscou, que empreendedorismo é arriscar, né? Tu arriscou, veio a pandemia. A gente arrisca dinheiro, arrisca tempo, arrisca muita coisa. A gente vai abdicar de muita coisa em relação aos nossos amigos, à nossa família. E realmente o brilho nos nossos olhos é imenso. Eu vi ali a tua emoção. Qual foi a sensação do professor Fábio como agora sócio de uma hold? Que a gente fala muito que hoje a nossa hold é a maior hold do Brasil por conta de não ter nenhum financiador, né? Nenhuma empresa anjo, nenhum fundo. E eu acho que deve ter passado porque eu vi ali o teu olhar de alegria de estar ali, tipo, eu não vou embora, vou ficar até o fim. E aí, qual foi a sensação, Fábio? Fala aí. Johnny, é maravilhoso porque, irmão, antes de qualquer coisa, cara, eu amo trabalhar com a equipe que a gente tem. Assim, eu sei que é muito clichê, pode em muitos momentos parecer exagero, muita gente fala assim, eu amo, a equipe é uma família, mas eu não poderia ter sócios melhores do que eu tenho aqui no Transforma. Todos eles são maravilhosos. Não poderia ter uma equipe diretiva, né, tão impressionante. Eles realmente vivem educação, são apaixonados por educação. Eu me vejo muito neles, acho que por isso que há essa complementação tão incrível. Acho que alguns já passaram, outros vão passar por aqui, né? A galera vai ter a oportunidade de conhecer. Mas a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem uma história que se conecta em algum momento, né? Que vai além da sociedade, né? Que vai além da sociedade. Então, isso, para mim, não tem preço. Não tem preço. Se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria, sabe? Porque eu sei que eu estou com as pessoas certas, caminhando para o caminho certo, buscando o crescimento da maneira certa, né? O caminho é muito longo, é muito difícil, né? Mas é possível, né? Mas tu imaginava ali, quando você estava lá no lançamento da marca, olhar aquele público, vendo o pessoal chegando, um monte de convidado, e você parar e olhar e falar assim, olha onde o Fábio, aquele menino lá da Baixada... Não dá para imaginar, cara. Não dá para imaginar. Assim, é algo... É além do que a gente sonha. É além do que a gente sonha. E está só no começo, né? Porque, na verdade, se tornar um empresário, assim, ir para esse meio empresarial é assumir riscos e desafios o tempo inteiro, né? E é isso que a gente faz, toma decisões, assume riscos, desafios. Mas, antes de tudo, como a gente trabalha com educação, a gente ama, de fato, transformar a vida das pessoas. Que é o que vai nos mover sempre, assim, tem nenhum tipo É o elemento fundamental ali da... Então, deve ter passado um filme, foi maravilhoso. E aí, dentro dos sócios, né, que a gente vai estar trazendo cada semana para mostrar a história, que acaba que cada sócio tem um posicionamento dentro do grupo, né? Isso. Que ali vocês dividem, porque o que estava dando certo vai dar mais certo ainda. Vocês vão agora ampliar a área de atuação de vocês, até mesmo porque a visão do Transforma não é só transformar um Rio de Janeiro, é transformar todos os estados possíveis, todos os municípios, todas as classes sociais, que eu acho que isso que fica tão legal de falar. Hoje o 01 ele atua numa classe social, vai vir o ZH+, que vai vir atuar em outra classe, e outras marcas que estão sendo comentadas, a gente vai crescer para todos os segmentos. Dentro hoje do grupo, qual é a sua função dentro da parte do grupo aí? Muito bom. Eu trabalho no setor pedagógico, né? Nessa parte, eu faço a gestão das plataformas de ensino no 01, né? A gente chama aqui de coordenação geral de plataformas. O que seria isso? Nós temos o nosso diretor de ensino, que é o André Biondi, né? Eu trabalho junto com o André Biondi nessa parte
voltada para os nossos sistemas de ensino, né? O 01 trabalha com mais de um sistema de ensino e hoje existe uma demanda muito grande pelo uso cada vez maior das plataformas, né, que esses sistemas de ensino possuem. Dentro desse processo, para quem não entende, está começando a entender, o Filipinho falou sobre educandos, está pensando em investimentos e tudo mais, hoje existem várias plataformas de ensinos. E essas plataformas, elas têm a questão do material didático, tem a questão dos simulados, tem banco de questões. Então, o Fábio, ele é responsável por essas plataformas. E aí, quando fala no plural, fala assim, é mais de uma, né, Fábio? São quantas? Basicamente, nós temos hoje o trabalho com o Amplia, que é um sistema de ensino que usa a plataforma Plural, né? Sim, são excelentes plataformas, né? Temos o SAI, com um ambiente virtual de aprendizagem deles, né? Temos o SAIS, né? Que também tem a plataforma SAIS. Então, hoje, a princípio, 3 grandes plataformas. A gente quer que seja mais, né? Porque crescendo, vindo aí a questão do franqueamento, né? O Felipe chegou a comentar. Então, ainda não está decidido, ainda não está firmado qual vai ser a escolha da rede para isso. Mas eu vou estar atuando em relação a essa parte das plataformas. Eu faço os treinamentos dos nossos coordenadores locais, eu faço treinamentos dos nossos professores, né? Eu sou um ponto de vinculação entre a nossa rede e os consultores desses sistemas de ensino, né? Isso é uma ideia muito interessante para quem não entende na área de educação. Quando vai aqueles acordos, né, de fechar com a parceria, e eles prometem muitas coisas, fala de atendimento, mas eu acho que falta o toque mais humano da relação, que normalmente para falar com uma empresa é muito complexo. E você acaba fazendo esse meio de campo, onde você passa uma segurança. Qual é hoje uma importância de uma escola ter uma plataforma robusta dessa? É essencial, assim. É importante que tenha alguém que conheça, né? Antes de a gente entrar nisso, acho que é bom ele falar também, é legal. É bom ter alguém que conheça a realidade da rede, né? Para que o consultor do sistema de ensino possa dividir melhor as suas ideias. Então, eu sou uma espécie de aglutinador e lançador de ideias, chegando aí nesses treinamentos para as pessoas, acompanhando, vendo as notas. E tu perguntou da importância, né, Johnny? Assim, a gente é de outra geração, né? Eu tô indo agora para 34 anos. Você é novinho, né? Eu tenho 37. Tá bom, achei quase a mesma idade, né? Johnny, a gente nasceu numa geração que não conhecia a internet, né? A gente pegou a famosa transição, né? Nós somos de uma geração que pegou a transição. Eu fui descobrir o que era internet já na adolescência. Então, internet de escada, era de escada, era muito complicado, então era assim um outro cenário. Quando chega de fato essa necessidade de um mundo cada vez mais conectado, as plataformas fazem hoje um papel fundamental. Você falou, banco de questões, preparação de simulado, trilha que se coloca ali para o conhecimento, a gamificação entrando. Isso então, assim, hoje isso atrai muito os jovens. Hoje, você nem precisa treinar uma criança para ela saber o que é a tecnologia, né? Saber o que é uma inovação, por exemplo. Inovação nem sempre é tecnologia, mas enfim, para ela não precisa nem ser treinada, porque ela já vive essa realidade. Você dá um celular para uma criança, ela já sabe mexer. Sabe até como virar, né? Assim, sabe? E a gente está nessa pegada de maior importância. Então, você com uma plataforma, você melhora não só o desempenho acadêmico, você também pode melhorar a formação dos professores, né? Você pode melhorar a formação da equipe pedagógica como um todo, né? Desde a gestão até passando pela coordenação. Você também acompanha melhor, você valida melhor os dados, você consegue acompanhar melhor o desempenho daqueles alunos. Ou seja, você numa plataforma de ensino, você tem um trabalho completo que auxilia os coordenadores e os alunos e os professores dentro dessa gestão. É muito interessante que você falou que hoje, quando tu fala da nossa geração, que a nossa geração não tinha internet e a gente não tinha tantas ferramentas como tem os dias de hoje. A gente tem um livro,
A gente só tinha um livro que tinha que pesquisar, aí cortava a revista, jornal para fazer a pesquisa. Lembra aquela Barça lá? Aquela Barça que vinha a moça, você fazia um investimento quase um preço de um carro, né? E aí tinha lá, e tu ficava lá fazendo a pesquisa de tudo e atualizava. E você tinha que comprar todo ano que tinha novidade. A minha mãe usava mimeógrafo. Caramba. Eu passava a madrugada com ela com Cheirando mimeógrafo. Álcoolzinho ali. Vamos lá, mãe, mimeógrafo. E aí tu vê a facilidade nesse processo. E quando você fala da utilização de plataforma, tu fala de uma coisa muito importante, que são os dados e as estatísticas que são geradas. Qual é a importância disso para que isso acaba sendo um resultado positivo hoje para o 01, que acaba sendo uma liderança em aprovação, e todos os outros? Qual é a importância dessa análise de dados e estatísticas? É fundamental, assim, e a gente pode citar tanto os coordenadores gerais quanto os coordenadores, né, das unidades. O dado é tudo, né? Sem informações você não consegue atuar de fato a ponto de melhorar o desempenho do aluno naquela parte específica. Com o uso bacana do que é a plataforma, você tem, através dos simulados e das trilhas, né, nesses ambientes, das listas de exercícios, você tem a opção não só de acompanhar como o aluno está se desempenhando, como ele está saindo. Olha, ele está muito bem aqui em matemática, nessa parte específica, álgebra. Beleza? Ele está muito mal aqui em história, nessa parte específica, Revolução Francesa. Ele quase não acertou nada. Então, você tem uma especificidade muito maior para esse ponto. Só que, além disso, além de todo esse acompanhamento, né, em geral, você também tem a possibilidade de dar suporte. Não só notar, ele está mal aqui em Revolução Francesa. Eu posso, usando essas plataformas, preparar para ele uma listinha, jogando por dentro da própria plataforma ou até mesmo imprimir para entregar para ele, né? Hoje você entende a escola que não se associa. Tem escolas que pegam, adotam o material e tudo mais, mas eles não sabem explorar o que a ferramenta tem. E aí dentro esse é um erro grande. Esse é um erro grande, né? E aí eu vejo várias escolas, quando você vai ver, tu fala assim, você usa a parceria da plataforma, não, só pega o material, tem que ver quando vai entregar, porque o pai está reclamando que está pagando. Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades das escolas hoje, entenderem a importância da plataforma. Sem dúvida. Quando você está nesse meio, você está em várias feiras de educação, veio uma agora de São Paulo, você percebe que a plataforma tá vindo uma transformação cada vez mais agressiva. Está até falando da IA já dentro ali. Demais. Uma delas é a própria Plural, que já vai começar a já estipular a utilização. Como você vê isso como uma ferramenta importante para as escolas, para essa tendência dessa evolução desse mercado mais específico? Sim, não é coincidência o fato das escolas com os melhores resultados terem maior uso de plataformas. Muito bom. Isso não é uma coincidência, faz parte de um trabalho conjunto. Claro que as plataformas não vão resolver sozinha essas questões, esses déficits que podem acontecer, mas elas são uma ferramenta fundamental para que a gente possa trabalhar em cima de vários problemas que os alunos têm ao longo do tempo. Você pega, por exemplo, eu gosto muito do material também, Plural excelente, o SAI excelente, o SAIS, ele consegue fazer uma preparação muito especial para alunos atípicos dentro da plataforma. Isso, assim, é uma tendência. A gente tem que estar cada vez mais preparado para atuar nesse sentido, uma educação mais inclusiva também. Então, a plataforma ela é toda preparada para isso. E ela também dá espaço do mestre, do professor que está ali, né? E eu sempre gosto de dizer que se fosse há 10, 20 anos atrás, a maioria dos professores que eu ouvisse falar de plataforma, as plataformas estão chegando, tem uma ideia aí de uma internet que vai colocar a plataforma, ele ia dizer, é mais trabalho, que droga, não aumentou meu salário, me colocou para fazer ali aquele trabalho que é um trabalho, né? Está dentro da nossa cartilha. Exato, exato. Mas, hoje em dia, cada vez mais os mestres entendem a importância das plataformas. Entendem porque são facilitadoras dos seus trabalhos. Então, como um todo, assim, eu acho que eu não poderia estar em área melhor, porque eu, como professor, ainda atuante muito em sala de aula, eu consigo sentir as dores tanto dos alunos quanto dos meus parceiros, meus pares, que são os professores, dos coordenadores, né, das gestões, né, dos nossos diretores, e consigo atuar junto a essas plataformas como forma de melhor utilizá-las para que a gente possa desenvolver todos esses aspectos. Isso é interessante.
Fabinho, pode ter gerado até dúvida para as pessoas que é uma área muito trabalhosa, por quê? Quando a gente fala que o Fábio é responsável por 3 plataformas, pode pintar aquela dúvida. Por que não uma, Fabinho? São questões de geográficas primeiro, né? Questões Explica geográficas. como é essa questão geográfica, porque a gente está falando para o Brasil inteiro, então pode ter gente aí que está iniciando aí, vai pegar um Educandos da vida. Muito bom, muito bom. Alguns sistemas de ensino, gente, eles acabam tendo uma restrição maior em relação à proximidade geográfica de escolas que usam aquele mesmo sistema. Tá? Então, o que ele está falando é que uma escola tem o material A, e aí a outra escola que está 2 quarteirões não pode usar o mesmo material, por conta de contrato jurídico da própria empresa, não da escola. Tá? Exatamente. Então, assim, é uma escolha para que não haja concorrência entre elas diretamente. Que seja um diferencial. Seria um diferencial. Isso é bacana, isso é interessante, tudo isso é muito compreensível, né? Mas, também, não só por essa questão geográfica, também tem a questão de você conseguir, dentro de uma região específica, né, atendendo a uma demanda local, oferecer algo que é um pouco mais aprofundado para aquela realidade, né? Então, o 01, ele olha muito, né, agora é o Transforma, né, mas na época que a gente tinha ali o lançamento, o início desse trabalho ainda era só 01, a gente olha com muita calma e com muita atenção, o Educandos vai fazer a mesma coisa quando chegar, para os ZH+, né, para as regiões. O ZH+, inclusive, surge já respondendo o que eu estou falando, né? Porque ele surge a partir de uma demanda local, né? Então, você observa em determinadas regiões que há uma demanda maior para aquele tipo de proposta. Exatamente, para aquela proposta pedagógica. E você, olha, eu estou aqui, vou te oferecer essa proposta pedagógica. Então, eu vou te oferecer essa proposta pedagógica com essa plataforma, que é a que mais vai se encaixar com essa proposta pedagógica que eu estou montando. E aí tudo é pensado, não é à toa. Né? Sim. E aí você verifica se ela encaixa. Exatamente. Você verifica, você vê o perfil. Então, por que tanto cuidado quando for olhar, por exemplo, o que vai ser o educando? Ainda não tem essa definição do material, enfim. Porque tudo isso vai ser olhado num todo, mas pensando na melhor forma de atender esse franqueado, na melhor forma de ter o ZH+, chegando com força nas regiões, de manter o ótimo trabalho do 01. Porque uma coisa é você chegar aqui, né, alcançar a excelência. O pior é o mais difícil é continuar. Se manter, eu acho que é o mais complexo. Isso que o Fábio fala é muito interessante, que cada região ele tem uma proposta, até o mesmo Bion já falou. Então, exemplo, na Baixada Fluminense existe um apego muito mais para uma preparação de militarismo, já por ser uma questão cultural, de ser um concurso federal. Então, muitos dos alunos são influenciados pelas suas famílias por conta de conseguir uma resposta, uma segurança, uma estabilidade, um retorno financeiro mais rápido que um investimento em uma faculdade, fazer um intercâmbio. Então, o material que tem que ser utilizado para a sua região tem que ser atendendo o teu público-alvo. Por isso que o Fábio falou que se eu estou na Baixada, eu tenho um público maior focado, na maioria, tá, gente? Para o militarismo. Então, o Fábio vai e procura uma ideia de um material que se adeque àquela realidade ali. E o sistema também tem que encaixar. Porque, às vezes, o Fábio, o sistema é maravilhoso, mas o sistema precisa de uma demanda muito grande de uso de tecnologia. Talvez, em algumas regiões da Baixada não tem sinal, não tem internet, que é muita realidade dos nossos alunos da Baixada. Às vezes, uma família tem um celular que é dividido com todo mundo ali, que a mãe usa o celular, quando chega em casa o filho usa para acessar o Classroom, né? Então, o Fábio ele falando muito dessa questão, dessa preocupação com essa questão do sistema em si. Fábio, quando a gente fala das questões das plataformas, como você falou da questão de uma coordenação, você falou que a plataforma ela acaba sendo uma grande aliada para a escola e para o professor e para a direção. Demais também, assim. O diretor da escola, ele tem que ter essa pegada pedagógica, né? A gente já passou do tempo do diretor da escola que ele é apenas um preenchedor de planilha e pronto, não. Ele acompanha o que está acontecendo. Inclusive, existem cursos que o diretor pode fazer
Maneiro. dentro das plataformas, né? Explora essa área aí, que é interessante. Que são interessantes. Por exemplo, a Plural oferece muito essa formação dentro da sua plataforma para os professores, né? Eu vou fazer até uma propaganda. Plural, já fiz 5 cursos lá. E totalmente o quê, Fábio? Gratuito. Gratuito e com certificação também que eles oferecem. Muito bom, né? Bem interessante. Então, o gestor que quiser se aproximar mais dessa pegada pedagógica, ele pode utilizar ali um perfil como professor e fazer essa... Então, isso é muito interessante, né, Fábio? Então, toda escola acaba se vinculando a uma grande parceira, como o 01 ali, o Grupo Transforma acabou se associando às grandes empresas hoje, porque tem tudo uma vantagem. A vantagem de análise de dados, tem a análise da questão de até mesmo curso, que às vezes o próprio diretor e o próprio professor também pode fazer o curso, e às vezes fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar um curso, vai ali, está de graça. Perfeito. E aí o cara assina ali, profissionaliza cada vez mais. Hoje a internet tem vários conteúdos, mas a plataforma ela já te entrega o conteúdo todo coerente e correto para ser seguido ali, né? E hoje, sem falar, né, sem esquecer do nosso programa bilíngue também, que a gente utiliza o Edify, né, que é um dos programas bilíngues disponíveis aqui no país. O Edify que é sensacional, a galera muito boa. E em algumas das nossas unidades a gente aplica esse programa bilíngue de acordo com as demandas, né? A gente vê que foi uma necessidade da região. E lá tem também a gamificação, tem o uso da plataforma, tem o material de dados, tem um treinamento para o professor e tem treinamento para as equipes. Então, por exemplo, se quiser aprender um pouco mais de inglês, eu posso fazer um treinamento junto com o Edify para me qualificar, para me preparar melhor. Você falou 2 pontos que é muito interessante, que é a questão do bilíngue, né? Da plataforma bilíngue, porque o mercado está cada vez mais necessitando de mão de obras cada vez mais qualificada, que eu até falo em sala de aula, que hoje tem emprego. Hoje tem emprego. Se você abrir ali, botar emprego, o que falta é qualificação hoje. Então, hoje tem uma busca muito nessa questão do bilíngue. Quanto você acha importante uma plataforma como a Edify oferecer esse bilíngue aí para os seus alunos? É incrível, né? Porque a língua estrangeira ela sempre foi muito importante, mas principalmente a partir da década de 1990, né? Ou seja, nos últimos 30 anos, essa necessidade de se qualificar melhor numa língua estrangeira, ainda mais o inglês. Fala porque a partir da década de 90. Por quê? Porque ter professor de história, você sabe, mas o pai está ali. Pô, imagina um cara, por que década de 90? As relações comerciais... Relações comerciais se transformam, a gente se aprofunda no quesito globalização, temos o fim da Guerra Fria, temos a supremacia do capitalismo norte-americano no planeta, o Brasil entra numa onda, né, de adotar os preceitos do consenso de Washington, no que foi conhecido como neoliberalismo. Em outras palavras, como uma pessoa que não consegue entender, é que a partir da década de 90... o mundo fica cada vez mais integrado por conta do avanço da tecnologia, da comunicação. O mundo fica mais próximo e por isso que existe essa necessidade da comunicação bilíngue. Perfeito. Cada vez mais o espanhol também, né? A presença do Brasil, né, na América do Sul como uma referência, porque todos os seus parceiros são espanhol. Exatamente. Tanto que na mudança agora do ensino médio aumentou a língua espanhola, a carga horária, por conta do posicionamento do Brasil com seus parceiros. Saiu agora um parecer, né? Está em debate no Congresso, o espanhol vai ser também obrigatório novamente. Obrigatório né? novamente. E é interessante o inglês esse processo. Também. Né? É interessantíssimo. Mas o inglês ainda tem a supremacia, a gente não pode negar. Sim. Vou dar um exemplo. Estava uma vez no avião, aí tinha um rapaz sentado, né? Eu nem sabia disso. Tinha um rapaz sentado na saída de emergência do avião. E a comissária de bordo falou com ele que viu que ele era estrangeiro e falou que ele não podia sentar ali, que ele ia ter que mudar de lugar. Por quê? Porque ele só falava espanhol. E para sentar num voo doméstico naquela fileira, você tem que falar português ou inglês. Se fosse alguém que falasse inglês, poderia sentar ali. Aí o que aconteceu? Ele estava num grupo de vários estrangeiros, eram argentinos, se eu não me engano. Aí eles deslocaram, botaram um argentino que falava inglês para sentar naquela posição.
Para poder falar Pra na questão poder, da emergência. Porque imagina, se precisar, a gente não voa brasileiro, o cara começa, come here. Aí tu, que come o quê, meu irmão? Abre a porra. E aí tá falando, eu não entendo isso. E Tem aí, que na saída de emergência, ele só senta se você falar inglês ou o idioma local. Que no caso é o nosso aqui, o português. Eu nem sabia disso, né? Comissários de bordo aí, que são agentes de segurança, Nossa. mais que tudo, né? Preparam bem o voo ali da galera. Aí eu falei, ó, uma boa dinâmica para tu explicar como o inglês é importante. É uma língua universal hoje. Né? E hoje o Grupo Transforma ele tem essa preocupação com essa pegada do bilíngue, né? Sem dúvida, né? É um programa, é diferente de uma educação bilíngue, né? Assim, você tem uma hora, um acréscimo de tempos da língua inglesa com o uso da plataforma para essas crianças, né? Para esses jovens ali do fundamental. Né? Então, assim, é muito legal mesmo. Outro ponto que é interessante comentar é que, às vezes, uma pessoa não entende como é a gamificação. E isso é uma tendência para atender um público, né? É. Que é o que seria isso para a pessoa que não tem costume e está tentando entender como ela é feita dentro das plataformas? Eu já tive um atendimento com uma mãe que ela perguntou se ia ser jogo de tiro, que ela não queria que o filho jogasse o jogo de tiro ali. Mas... É que fala gamificação associa game, né? O meu gamer, filho vai ficar viciado. meu filho vai ficar gamer, não, calma. O que é gamificação? O aluno, dentro de uma realidade muito próxima dele, qual é o aluno que não conhece um joguinho hoje na internet, no celular, enfim... ele vai ser convidado a construir o caminho dele, a trilha do conhecimento dele naquele game, naquela gamificação, naquele jogo. Então, ele vai ter um personagem, e aquele personagem ele vai poder ser incrementado com coisas que vão ser compradas com moedinhas do jogo, que essas moedinhas só são conseguidas se você acertar as perguntas que são colocadas ali. Isso acontece, por exemplo, no Eureka, que é utilizado pelo SAIS lá na plataforma, acontece, por exemplo, com o Edify também. Então você chama o aluno, olha, eu quero incrementar aqui o meu bonequinho, quero avançar de fase. Tem que acertar as perguntas, tem que ir bem nas respostas, tem um ranqueamento, vai aparecer como aquele aluno ali foi, ou seja, ele aprende sem saber que está aprendendo. Ele aprende brincando. E isso é maravilhoso, né? Porque aí, às vezes, aquele pai que não pegou essa geração, fala assim, isso é uma bobeira, mas não é. A geração do aluno é diferente. Exato. A gente tem que se adaptar à forma de aprendizado hoje do aluno. Antigamente, a gente não tinha tanta informação para gerar essa questão da questão do aprendizado, que eu acho que é muito interessante que você está falando, que hoje a gente fica num grande disputa falando do uso da tecnologia. A tecnologia é boa ou ruim? Depende muito da forma que você utiliza, Sim. né? Que hoje ela pode ser um aliado, como você está comentando, de Tudo, vários né? pontos. Acho que tudo na vida. Nesse ponto. Então, vamos lá. Para a gente poder fechar aqui, Fabinho, me fala aí quais são assim, as maiores dificuldades que a pessoa que está te acompanhando ali, um diretor, e fala assim, o Fábio falou vários pontos importantes, da questão da questão ali do profissional se qualificar, gamificação, o inglês, e você trabalha com 3 plataformas. Me fala aí, quais são os 3 pontos mais importantes para uma gestão, uma coordenação que tem que fazer o uso ali contínuo? Fala assim, Fábio, me dá aí 3 pontos aí que eu não posso deixar de passar para que minha plataforma seja um sucesso na minha escola. Acho que a base vai ser a sua organização. Vai ser importante você ter uma organização e antes de qualquer coisa, né, Johnny? Você não consegue trabalhar bem naquilo que você não acredita. Eu não consigo vender, por exemplo, para você esse copo descartável se eu não acredito que ele é o usual, que ele é bom, né? Claro. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso acreditar na plataforma, saber da importância dela. Acreditar no material didático, saber da importância do material didático, né? Que, na verdade, deveria ser obrigatório. Você falou um pouco antes, até esqueci de comentar. Para os sistemas de ensino, não tem a venda de um material didático físico sem uso da plataforma. Você tem um encaixe. Assim como não vai existir a plataforma sem o material físico. Porque você percebe cada vez mais essa conexão. Onde se tem um cuidado maior? Se tem um cuidado, o 01 tem esse cuidado aqui, né? No infantil e nos primeiros anos do Fundi 1. Que a gente chama de primeiro segmento, o nosso Fundi 1. Por que nos primeiros anos do Fundi 1 e no infantil um cuidado maior? Porque alguns pais, né, adotam, escolhem
não oferecer telas aos seus filhos ali até os 5, 6 anos. Ponto interessantíssimo. É um ponto interessantíssimo que a gente aqui no 01, no Transforma agora, né, a gente adota com o maior respeito e trabalha dentro de todas as possibilidades. A gente em nenhum momento força a utilização de plataforma. A plataforma aqui, ela gera bonificação ao aluno pelo seu uso. Então, o aluno, ele ganha uma bonificação. Ele fica prejudicado se não fizer? Não. Mas ele ganha uma bonificação caso faça. Então, a coordenação geral do Fundamental 1, junto comigo, a gente identificou que há essa resistência. Muitos pais que falaram, olha, eu ainda não quero que meu filho tenha contato com nada voltado ao computador, à gamificação, faço uma criação deles nesse sentido, e aí a gente vai lá e não utiliza nesses casos. Mas para um bom uso dentro de uma gestão escolar, você tem que ter uma boa organização, acreditar que aquilo ali vai ser muito importante, né? E se você puder ter uma coordenação específica para a plataforma, vai ser assim um ponto fantástico, diferencial. Né? Eu acho que essa coordenação ela acaba sendo diferencial. E isso mostra porque o grupo não para de crescer, né? Essa preocupação, esse dado, porque fala assim, só botar aí que se vira. Não, mas você ter uma liderança que analisa as plataformas, como pode ser utilizado, como potencializar, treinar a equipe, ver resultado, não é à toa que o 01 chegou onde está. Perfeito. E aí hoje somos uma hold aí gigante, né? Verdade, irmão, verdade, irmão. É assim, eu fico até contente demais ouvir isso, que você tá com a gente já... 3 anos. 3 anos, né, cara? Passa rapidinho, né? Passa rápido, irmão. E qual é o futuro, Fabinho, que você vê aí? Que você falando assim, tu fala, o menino que veio da Baixada, de pais de educadores, da família educadora, vira professor, concursado. Muita gente pega um concurso, se acomoda, tu foi lá, virou empreendedor, investiu, veio a pandemia, a empresa, em vez de quebrar, cresceu. E agora está um menino, né? Está aí um grupo aí se transformando, crescendo. E qual é a perspectiva do Fabinho daqui para agora? Quais são os teus novos desafios aí para os próximos anos? Ótimo, né? Eu quero me aprimorar cada vez mais nessa gestão pedagógica, na parte das plataformas. Acho que é crucial. E ajudar cada vez mais quem está comigo, a nossa equipe, fortalecer o Transforma, levar para cada vez mais pessoas o que a gente faz aqui, que é com muito amor, com muito carinho, mas com muita dedicação também, com muito suor, com muito trabalho. E que legal que tem tanta gente vendo, né? A gente aqui. Esse quadro é bacana demais. O pessoal é curioso, né? Que aí do nada vira um grupo aí e fala que o Fábio tá fazendo ali, que nem sabia que tinha coordenação. E deixa o like, tá? A galera tem que deixar o like, se inscrever aí. Compartilhar, né? Que a ideia é passar essa mensagem positiva. Né, eu vejo muito trabalho, mas eu vejo muita transformação. Sempre do lado positivo, né? Sempre através da educação também, Sempre através da educação, né? Pensar cada vez mais numa integração da tecnologia, numa inovação, né? Isso vai ser o futuro. Olhar para frente, né? Perceber que o que eu estou vivendo hoje não vai ser o que eu vou viver daqui a 10 anos. Eu tenho que estar preparado, muito rápido. Essa semana você estava na Arco, né? Fizeram vários eventos com os maiores referências do Brasil, mundial. Um abraço lá pra galera. O Arco Day foi muito bom. Muito bom, né? Várias lideranças. Foi assim, eu fiquei acompanhando, coisa que aí tu vê como a transformação é rápida, né? Você tá pensando uma coisa, mas anteontem, você já estava se investindo mais na tua carreira e tu viu que a tecnologia tá... É um investimento, né, cara? Assim, a galera, às vezes, eu vou perder tempo, gastar dinheiro, estudando aqui tal coisa, mas é esse investimento que vai fazer você conseguir ir mais longe, né? Sem perder sua essência, acho que é o mais valioso. Isso, ainda deixou o ingrediente de sucesso. Então, Fabinho, obrigado aí por você ter vindo aí falar um pouco da sua parte, da sua história aí. Seu convite, e aí, toda semana está ali em cima agora, toda semana a gente está postando aí com mais um convidado, falando um pouco do Grupo Transforma, e depois a gente vai aprofundar mais sobre educação. Segue aí, compartilha, like aí, até semana que vem, galera. Transforma!